Olá, vamos ser felizes. Gratidão pela presença de todos. Que todos tenham uma linda noite, uma noite abençoada, uma noite de muita abundância em todos os aspectos da sua vida. Eu vou chamar a Sofia porque ontem ela fez um spoiler e eu acho que vai ser hoje, como todos os outros dias, maravilhoso, né? Deixa eu só chamar ela aqui. Faz uma oração, clica no aviãozinho e pede orientação para Deus. Tudo Tudo bem? bem, Sofia? Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. Sofia, hoje eu conversei com o Diego e o Diego, quem me apresentou foi a sua mãe e o Ricardo também, né? E ele falou uma coisa que você também já falou de um outro jeito, mas eu falei, deixa eu abrir hoje desse jeito, porque eu acho que para mim tem sido assim, né? A quantidade de informações que você passa, inspirada por Deus, ok? Mas, de qualquer forma, são coisas assim que muito reveladoras, né? Que, de repente, eu nunca tinha escutado. E aí é o que eu falei, tem coisa que eu leio na Bíblia que eu ainda não entendo, né? E também muita coisa que é falada, de repente, até eu conseguir processar. E você já falou isso de uma outra forma. E aí o Diego hoje falou assim, Deus é pai, pede para ele. Pede para ele, eu preciso compreender, preciso entender, preciso interpretar, preciso compreender o que está escrito, preciso colocar em prática. Pede, né? É, e é engraçado assim que eu tô começando a ficar um pouco mais relaxado com relação a isso, sabe? Relaxado no sentido de me cobrar menos, né? E entregar para Deus para ele me orientar, me dar uma luz, me ensinar, né? Então, eu acho que não sei se você poderia falar alguma coisa, porque eu vou te dar um exemplo por que eu estou falando tudo isso hoje. Essa questão do espinho e da libertação, que é o tema de hoje, né? Espinho e libertação. Depois assim de lendo o versículo, na minha cabeça ficou assim: Deus não plantou erva daninha e nem praga, né? Agora, essas ervas daninhas e essas pragas, nós é que, na verdade, semeamos essa história, não é isso? Exatamente. E aí, a hora que eu li o versículo ontem e hoje, esse do dia de hoje, que a Sofia vai ler aqui já já, mas o que eu fiquei pensando é exatamente isso. Ou seja, tem uma promessa de Deus dele arrancar toda essa erva daninha e toda essa praga, não é isso? Exatamente. Então vamos lá. Posso Tô com- começar orando por hoje? Vamos. Na verdade, antes de orar, eu só queria te agradecer. Esses dias de live têm sido, assim, incríveis. Incríveis mesmo. Poder falar do Senhor com você e para todas essas pessoas tem gerado muito temor e gratidão no meu coração. Então, eu queria te agradecer e te honrar aqui por isso, de verdade. Eu também. As pessoas estão amando todo o seu ensinamento. E aí eu acho, não, né? É o que eu tenho aprendido. Na verdade, você lembra quando começou esse movimento? Na verdade, eu fiz uma oração e veio só assim: chama a Sofia e faz uma jornada de 7 dias. E aí eu te liguei, você estava viajando com seus pais, né? E aí você falou, vou orar, né? Aí na sequência você falou, olha, senti muita presença de Deus. Então, assim, agora eu vou começar a orar para poder vir os temas, pedir para Deus os versículos e tal. E aí isso depois você levou um pouco mais de tempo para fazer isso. Mas o que eu sinto assim é que, como você mesmo fala, a gente está sendo só um instrumento, né? É isso. Então, eu estou muito feliz. Eu vou te confessar aí para todo mundo que está assistindo, muitas pessoas deixaram de seguir, sabe? Mas eu não estou preocupado com isso não, porque a gente não está fazendo para quem não está querendo escutar, né? Então, mas vamos lá. Eu estou muito feliz e te agradeço muito também, tá? Porque que eu falo você, com a idade que você tem, o pessoal fica impressionado assim com o quanto você sabe, né? E eu tenho falado, ela é ungida por Deus. E que eu sinto é isso mesmo, né? Então, eu deixei a música tocando aqui que você tá dando para escutar? Tá. Pra mim tá bom. Não sei se pro pessoal tá dando pra ouvir, mas pra mim tá. Então tá bom. É a que você escolheu também. Então, eu vou orar. Senhor Vamos lá. Deus, muito obrigada, Aba, em nome de Jesus, por esse momento. Deus,
Agora o teu filho Tadashi falou. Eu vou interceder o que eu senti que tiver que interceder. Pai, o seu filho acabou de falar que tem muitas pessoas deixando de segui-lo, mas na sua palavra o Senhor fala, Pai, que aqueles que rejeitam a nós por causa de ti estão rejeitando o Senhor. Deus, nós oramos por cada uma dessas pessoas que deixaram de seguir, para que o seu amor as alcance, não para ganhar o seguidor de volta, não, mas para que o coração delas seja ganho para Cristo. Deus, as Amém. pessoas que permanecem nessas lives, permanecem na jornada contigo, dá uma graça, Deus, específica de permanência. Senhor, essa é uma noite de libertação. E eu quero orar, Pai, com muito temor e muita fé em Ti, pedindo a Sua proteção para tudo que leva o Amém. nosso nome, para tudo que é precioso para os nossos corações, para mim, para o Tadashi, para quem está ao vivo, para quem ouvirá a live. Deus, eu oro pedindo a Sua proteção. Espírito Santo, Amém. o controle é seu, e eu sentencio ao fracasso, eu desautorizo qualquer tipo de interferência do mal sobre esse processo, em nome de Jesus. Deus, fale, use a nós dois como o Senhor quiser, Deus. O Senhor tem total acesso, total liberdade. E eu oro para que nesse minuto, todas as Amém. pessoas que estejam ouvindo essa oração sintam a sua presença como nunca sentiram. Traz entendimento, traz tudo, Deus. Traz tudo. Eu sei que as minhas orações elas não são completas e nunca serão, mas o Senhor sabe todos os pontos cegos delas. Eu peço, Espírito Santo, interceda por nós e seja exaltado, porque é tudo para você, em nome de Jesus. Amém. 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 Então, Vamos lá. vou... Bom, para quem não conhece a Sofia, eu quero até falar porque ela lançou. Foi o segundo livro que você já lançou? O primeiro. O segundo está Esse. sendo escrito. Tá. Então ela lançou o primeiro livro, são 5, né? São cinco. São cinco. São quatro de uma série e tem um quinto que Deus está gerando. Ok. Então, assim, o primeiro já foi lançado. Para quem tiver interesse, chama De Volta ao Jardim. Tá na bio dela, tem o link, né? Na Amazon. É, ela doa 100% praticamente, não é, Sofia, do que você está arrecadando, né? É 80% doado direto e os 20% para investir em mais livros para ter mais de 80%. Ok. Então é isso. Vamos lá. Vamos lá, Sofia, porque agora ontem eu fiquei curioso. A hora que você falou assim, nossa, amanhã vai ser um dia. Então vamos nessa. Bom, vou ler o versículo central. Ah, o pessoal tá pedindo para tirar os comentários. É isso? Deixa eu ver. Não sei. É, Enfim, deixa eu tirar. o... Pronto. quando eu tava orando para saber o que o Senhor gostaria que a gente fizesse nessas lives, o Senhor me deu um cronograma muito claro, que foi o que a gente começou. O primeiro dia foi sobre o amor de Deus, sobre existe um jardim. O segundo foi sobre o perdão, para que a gente começasse a arar a terra do jardim. O terceiro foi sobre identidade, que agora que a terra estava mais quebrantada, não quebrada, quebrantada, que é mais molenguinha, assim, mais propícia para o plantio, o Senhor começou a plantar a identidade. Só que hoje, eu acho que de todas as lives, talvez hoje seja o dia em que eu traria assuntos mais profundos. Não que os Eu gosto. outros não sejam, mas hoje é um assunto que ele. Todos os assuntos da Bíblia têm poder, mas esse assunto não é que é um, não é comparando, mas espero que vocês entendam o que eu quero dizer com isso. É algo muito além. É algo que eu vejo muitas pessoas que seguem a Jesus por 40 anos, com essas pessoas de 40 anos de caminhada com Jesus, que não chegam nesse assunto. Porque ou tem medo, ou ouviram falar de coisas desse assunto que não é real, ou realmente tem tudo acontece para que não chegue. Ok. Então hoje é um dia muito poderoso e hoje também é um dos dias centrais dessa jornada. A gente começou esse processo de amor, perdão e identidade para chegar em hoje, que é o dia de libertação. Para isso, eu vou começar a ler o versículo central e eu vou ler vários outros versículos e, inclusive, eu já vou deixar avisado. Eu fiz um arquivo resumindo a live de hoje e a oração que a gente vai fazer no final. Esse arquivo eu vou lançar no meu Instagram, posso mandar para ti, Tadashi, para você quiser mandar para alguém também. Tá bom. Mas eu tô avisando que não se preocupem, prestem atenção e não deixem nada distrair vocês, nada. Porque o que vai acontecer hoje, vocês talvez ainda não tenham um entendimento racional do que eu tô falando agora, mas eu peço para que o Espírito Santo gere no espírito de vocês que o que vai acontecer hoje é tremendo, porque é a mão de Deus sobre nós. Amém. É a mão de Deus. Então vamos ler Mateus, capítulo 15, versículo 12. E eu vou ler o 12, mas no central é o 13. 12 e 13. Então, os discípulos se aproximaram dele, de Jesus, e perguntaram: Sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? Era Jesus ensinando. Ele respondeu:
Toda planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Vou repetir. Toda planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Nesse contexto, Jesus estava trazendo um ensinamento sobre o reino de Deus. E os fariseus, que eles eram judeus, só que é um judeu, nesse contexto aqui, não eram que todos os fariseus eram assim, mas alguns fariseus eram religiosos. O que é ser religioso? Muitas pessoas acham que é uma coisa boa, mas não é. Porque a pessoa religiosa, ela está mais presa a doutrinas e a regras do que ao Espírito de Deus. Ok. Claro que para seguir a Deus existem regras, assim, existem princípios, não vou nem chamar de regra, mas de princípios, que, como se fosse limite de uma estrada, eles mostram o caminho. Mas quando a pessoa se prende a essas regras, ela se torna cega. A Bíblia fala isso em inúmeras formas. Por quê? Porque Deus deixou de ser o centro da vida da pessoa. Se apoia mais na regra do que em Deus, mais no que é do intelecto do que Deus fala. Não que o intelecto Lindo, né? é muito lindo, é muito profundo também. Eu acho tão, esse assunto Pô, assim, tô arrepiado aqui. amém. E quando você se apoia mais no intelecto, mais nas doutrinas, no que você consegue racionalizar, você fica cego, literalmente, espiritualmente. O que isso quer dizer? Muitas pessoas, elas ouvem a palavra de Deus, elas veem a coisa acontecer, mas é como se não entendesse, é como se não entrasse na cabeça. E é diferente, por exemplo, de você estar caminhando com Deus, ouvir coisas profundas e ficar processando, porque você está indo numa caminhada. Mas esse pessoal que eu falo aqui, que é amarrado pela religiosidade, estão tão cegos que não entendem o que Jesus fala. E isso é o maior dos perigos. Porque quando você não entende o que Jesus fala, e Jesus está falando, se ele está falando é porque ele quer que você ouça. E se você não está deixando essa palavra entrar na sua vida, tem um espaço no seu jardim que está ficando vazio. Ok. Jesus nunca vai pôr água no copo se ele não está esperando que um espaço maior seja enchido no copo. Ele não está esperando que a água ocupe maior espaço. E se tem um espaço vazio, plantas que não são dele crescem. Porque no mundo espiritual não tem terreno vazio. Não tem terreno neutro e nem terreno vazio. Ok. Ou Jesus está ali, ou ele não está. Ou é você que está ali, ou é Satanás que está ali. Satanás, as pessoas podem chamar como quiser, mas ele existe. O próprio Jesus, eu vou ler o versículo disso. Jesus fala isso. O diabo existe. E a maior estratégia dele é fazer as pessoas acreditarem que ele não existe. Essa é a maior estratégia dele. De falar, não sei, é o mal. Ok, é o mal, mas é uma pessoa. Ele é uma pessoa, não é uma pessoa humana como nós, mas ele é um ser pessoal. E ele ataca. E ele ataca mesmo. E a gente vai ler as estratégias dele para amarrar as nossas vidas, inclusive na religiosidade, e fazer com que a gente não viva tudo que Deus tem pra gente viver aqui. Jesus fala que, assim, não perguntam pra ele, sabe que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso. E Jesus fala, deixa, porque toda planta que meu pai não plantar vai ser arrancada. Então, o que eu vou falar hoje, Tadashi, talvez ofenda algumas pessoas. Ok. Mas já vou deixar, assim, escancarado. Eu não tô aqui querendo ofender ninguém. Eu não tô aqui pra falar algo que eu, Sofia, da Sofia, contra vocês. Eu tô aqui no mesmo barco que todo mundo que tá ouvindo. Não tô aqui num lugar de superioridade. Não tô aqui em nenhum tipo de lugar de, olha, isso aqui. Não, eu tô aqui no mesmo barco que vocês pra trazer o que eu recebi de Deus, que está na Bíblia. Não é também que eu recebi de forma especial, é que tá na Bíblia, Ok. pra trazer entendimento. Então, tem uma. Eu acho que eu falei isso em outra live, mas eu sinto de repetir. Uma vez, Deus estava ministrando no meu coração vários assuntos difíceis de serem entendidos e que me fizeram perceber que eu estava muito errada em muitos aspectos. Estava fazendo coisas erradas, pensando coisas erradas. E eu fiquei, nesse dia, eu fiquei bem mal. Porque eu acho que eu até comentei que eu falei, Deus, não tem como ser cristã, não tem como te seguir. E eu vou repetir o que Deus me falou. Ele falou assim, filha, quando você vai pro hospital e tem que tomar soro, a agulha é injetada em você, certo? Aí eu, certo. Eu tava caminhando no meio do mato na hora que ele falou isso, deu uma parada. Eu falei, certo. Ele falou, então, quando a agulha perfura a sua pele, você tem que aguentar essa dor de perfuração para que o soro que vai te curar, que vai te limpar, seja injetado. Eu falei, ah. Aí Deus falou, então aguente essa dor, porque não é para machucar, porque maior é o benefício do que vai ser injetado em você do que a dor da sua perfuração. Aguente. Ok. Então, não é aguentando a sua própria força, mas que o Espírito Santo agora seja o seu pilar, a sua força, o seu amparo de todo mundo que está ouvindo essa live, para que a gente receba esse conteúdo de hoje com o amor de Deus. Para cada correção de Deus, há uma dose dupla de amor em seguida. Então, se você perceber que está errando em alguns aspectos, repreende a culpa, repreende a cobrança. Ok, errei, reconhece, vamos pedir perdão. Agora deixa o amor de Deus te limpar das raízes que te levavam a fazer isso. Raízes que você semeou na sua vida e que muitas vezes o inimigo usou pessoas para semear em você. Então, continuando.
Vamos lá. O que é libertação? Eu resumo uma definição minha, assim, mas também ela é bíblica. O que eu vou falar não é um versículo bíblico, mas ela é totalmente baseada na Bíblia. Eu digo que a libertação, ela é o processo de você se libertar dos fardos que Jesus já morreu para que você não carregasse e que hoje, por algum motivo, você carrega. Falo de fardo espiritual, fardo emocional e fardo físico. A libertação é romper ciclos. Muitas coisas. Fez um joinha na tela, deu pra ver? Sem querer. Mas muitas coisas da nossa vida, isso no mundo físico, falando de corpo humano, a gente herda dos nossos pais genética. Eu tenho o DNA da minha mãe e do meu pai. É meio que um ciclo, digamos assim. Se tem uma doença na minha família que é hereditária, eu vou herdar. É como se estivesse repetindo o ciclo. Emocionalmente, existem ciclos emocionais, vícios emocionais que fazem você cair no mesmo ciclo. Falando de vícios ruins, todo vício é ruim, mas falando de ciclos ruins, por exemplo, quantas famílias que eu conheço que 4 gerações até aqui, até, por exemplo, a pessoa da minha idade, tem casamentos fracassados, tem um dos pais é alcoólatra, tem Sim. vários vícios emocionais. Então, por que que a gente nunca parou para pensar que existem vícios e heranças e ciclos espirituais? Ok. Primeira parte da libertação hoje é a gente entender que tem algumas coisas que nos amarram no mundo espiritual. E se você tá amarrado no mundo espiritual, no seu emocional e no seu físico, você não vai conseguir romper definitivo. Vou até falando com uma amiga sobre isso hoje. Os meus pais, eu conto que eles mesmos contam. Dos dois lados da minha família, da família do meu pai e da família da minha mãe, os irmãos sempre brigavam. Sempre brigavam. Todos os irmãos das gerações anteriores eram brigados. Todos. Inclusive os meus pais, eles eram brigados com os irmãos de cada deles. Meu pai com os irmãos dele, minha mãe com o irmão dela. E quando eu e meu irmão nascemos, meus pais fizeram um acordo que eles não iam deixar isso acontecer comigo com o Victor, que é meu irmão, que é meu. Eu amo ele. Ele é muito querido. E meu melhor amigo. E meus pais conseguiram romper esse ciclo, mas a gente ainda não tinha o entendimento de que tinha uma raiz espiritual. Os meus pais conseguiram tratar os sintomas e os frutos do ciclo, mas não a raiz. Ok. O que eu vou falar hoje é a raiz. Por isso que o versículo é: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deus não plantou maldição. Deus não plantou destruição. Deus não plantou casamentos fracassados, não plantou vícios, não plantou doenças, nada disso. Ele plantou. Quem plantou fomos nós que colhemos o que a gente planta, o que a gente vai semeando ao longo da vida e os nossos antepassados. Se meus avós, por exemplo, plantaram discórdia, briga, o lar foi disfuncional. Meus pais viram o fruto desse lar disfuncional. Meus pais colheram esse fruto mesmo que não foram eles quem plantaram. Vocês estão dando pra entender? Tá fazendo sentido? Tá. Ô, Sofia, posso só fazer um complemento? Claro. Porque a gente tem um curso, eles chamam a Expansão de Consciência. E no terceiro módulo desse curso, a gente faz um trabalho específico de ancestralidade, tá? E é interessante escutar falar, porque eu uso uma metáfora, que não é uma metáfora, mas assim, só para fazer um complemento do que você falou, que eu acho que faz sentido, né? Que tem muitas coisas que nós herdamos dos nossos ancestrais, e aí é o que você fala, ancestrais, gerações e gerações e gerações para trás, né? É, tem muita coisa que a gente herdou dos nossos ancestrais que são muito úteis, Uhum. que de repente a gente precisa honrar e passar para os nossos descendentes, né? Mas tem muita coisa que a gente herdou dos nossos ancestrais que não serve para nada. Sim. Aí é o que você falou, e de repente é uma coisa que já prejudicou gerações e gerações para trás, está nos prejudicando, e aí é o que você falou, que eu acho que é isso que eu quero complementar. Essa erva daninha, essa praga, esse espinho, não foi Deus que plantou, né? Não. E a gente tem a possibilidade de ser um instrumento para fechar esse ciclo, né? Exato. Legal. Muito, muito legal isso. E Deus, ele. Até vou trazer um parênteses aqui. Deus, ele é todo poderoso. Ele é infinito, ele é. Assim, ele é eterno, não tem como. Impossível medir a grandeza dele. E isso é muito forte de pensar que ele escolheu limitar o seu poder ao nos conceder livre-arbítrio. Porque quando ele Nossa, isso é forte, hein? é muito forte. Não é que ele é menos poderoso, mas ele escolheu nos dar um livre-arbítrio e ele escolheu, falou assim: não, se eles escolherem isso, mesmo que vai destruí-los, eu não quero que eles sejam destruídos. Eu vou mandar pessoas, eu vou fazer por exemplo, à medida que eles abrirem o coração, eu vou mandar
pessoas, eu vou mandar sinais, eu vou mandar tudo para que eles entendam que não é o caminho que eu quero para eles. Porém, se a gente escolhe plantar destruição, plantar ódio, discórdia, tudo que Deus não plantaria na nossa vida, ele vai respeitar. Não porque ele quer, mas porque ele nos deu livre-arbítrio. Porque afinal, que tipo de Deus bom seria esse se a gente não tivesse escolha? Ele Ok. quer que a gente escolha ele. E ele escolhe a gente da mesma forma ele quer que a gente escolha ele. Ele não só escolhe a gente, como ele mandou Jesus para morrer por nós. O livre-arbítrio custou mais caro para Deus do que para gente. Porque Ok. Deus teve que mandar o único filho para que a gente fosse salvo dos erros que a gente cometeu no nosso livre-arbítrio. É muito poderoso. E é nesse livre-arbítrio que vão sendo plantados esses ciclos, essas sementes que vão gerando ciclos e raízes e vai aprofundando. Mas ninguém se desespera, porque é tudo na força de Deus. Em Zacarias 4:6 fala, não é nem por força nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. O Espírito Santo que ministra em nós, ele que é o nosso jardineiro. Eu vou ler um versículo, vou ler 2 versículos agora. Eu só vou ler, eu não vou me atentar muito a explicar, mas eles são bem autoexplicativos. Depois vocês vão receber esse arquivo, quem quiser. 1 João 8:31 a 36. Jesus disse aos judeus que creram nele: Vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecem fiéis aos meus ensinamentos. Então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Mas os judeus falaram: Mas somos descendentes de Abraão, disseram eles. Nunca fomos escravos de ninguém. O que você quer dizer com vocês serão libertos? Jesus respondeu: Eu lhes digo a verdade. Todo o que peca é escravo do pecado. E o escravo não é membro da família. Não é membro permanente da família, mas o filho faz parte da família para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês serão livres de fato. Esse eu vou dar uma explicada. Jesus está falando: se você diz que é meu discípulo, você vai seguir os meus ensinamentos. E vocês vão conhecer a verdade. E a verdade vai libertar vocês. Jesus se intitula o caminho, a verdade e a vida. É conhecendo o coração de Jesus que nós somos libertos, porque a gente entende que ele pode nos ajudar. E entender que a gente não precisa depender de nós o tempo todo é, no mínimo, libertador. Então, muitas pessoas aqui podem se colocar no lugar desses judeus hoje. Ah, mas libertar do quê? Eu não preciso de libertação. E Jesus fala: Eu te digo a verdade, todo mundo que peca é escravo do pecado. Lembra que eu falei nas últimas lives que o pecado não é aquela construção social de não sei o que muitas pessoas falam, mas o pecado machuca. Ele sempre machuca alguém. O pecado sempre machuca alguém. Ou você, ou a Deus. E Deus é bom. A essência dele é bondade. Se machuca a bondade, o mal está sendo favorecido. Ok. Ou machuca o próximo. Mentira, julgamento, fofoca, tudo machuca. O pecado machuca. Então, Jesus está falando aqui. Então, se você é escravo do pecado, como é que você vai ser membro permanente da família de Deus? Porque Deus quer ser pai. Mas não é para gerar desespero. Ele termina essa frase com uma esperança. O filho, que é ele, é parte da família. E se o filho libertar vocês, vocês serão livres e poderão ser parte da família também. A libertação é sobre pertencimento. Você não é menos pertencente porque você não é liberto. Mas você se sente menos pertencente a Deus porque você não é liberto. E é isso que o Senhor quer quebrar. Eu já declaro isso sendo quebrado agora, em nome de Jesus, muitas raízes sendo arrancadas. Próximo versículo é Lucas 4:17 a 19, versículo 21. Jesus estava lendo na sinagoga, ele fala assim: Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías, e ele o abriu, e encontrou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres, e aos pobres, vou dar um parênteses, não é pobre monetariamente, também, mas a pessoa pobre de espírito, que não tem o Espírito Santo de Deus, que não tem essa riqueza espiritual. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, que os cegos verão. Lembra que a religiosidade segue? Os cegos verão. Os oprimidos serão libertos e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Então Jesus começou a dizer: Hoje se cumpriram as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Jesus veio para libertar. E entrando agora, isso aqui foi só o contexto. Tem alguma pergunta, Amém. Tati? Sofia, eu quero perguntar. Eu quero perguntar porque, Pergunta. primeiro, é uma dúvida que eu tenho. Você chegou a falar sobre isso, eu não sei se foi ontem ou antes de ontem, ou na semana passada, mas vamos lá. Se você peca, foi ontem que você falou. Se você peca, na hora você já confessa para Deus. Uhum. Na hora, é isso? Pode ser na hora, no momento do arrependimento. Quando o arrependimento chega, você confessa. Eu vou falar de Ok. arrependimento também. Você trouxe um ponto muito importante. Tá. Não, então ok. Então deixa para hora, você explica melhor depois.
Mas a ideia é exatamente isso, porque assim, fica essa dúvida assim, por exemplo, de repente bate um orgulho, é, é um pecado. E aí, se, por exemplo, se eu me arrependo disso, reconheço isso, me arrependo disso, e se eu confesso, ok. E é lógico, né? Muda o caminho também, porque não vou repetir daqui a um minuto, uma hora de novo, né? Toda hora. Mas a ideia é essa, né? A ideia é essa. Tá. Por exemplo, tem dias que às vezes eu peco. Eu não sei, tem um pessoal que acha que eu não peco. Eu falo, gente, mas como assim? Eu peco muito. E quando eu peco, por exemplo, na faculdade, na hora, às vezes eu não consigo falar em voz alta pedindo perdão a Deus. Mas eu chego em casa à noite, eu peço perdão a Deus em voz alta e eu confesso pra alguém. A gente vai falar também disso. A confissão é importante para libertação. O arrependimento. Vou falar disso agora. O arrependimento não é culpa e não é remorso. Tá em 2 Coríntios 5, 7 e 21, se eu não me engano. Posso estar errado, depois eu procuro certinho. O arrependimento é uma convicção profunda de que você errou, que você feriu o coração de Deus, não é que você quebrou uma regra, que você machucou o coração de Deus e que você quer mudar a rota. E isso é o arrependimento. Então, na hora que eu menti, poxa, menti. Aí eu falo, nossa, Deus, meu Deus, não é numa cobrança de ai meu Deus, não sei o quê. Não, é ferir o coração de Deus. Aí à noite, na hora que eu já me arrependi, mesmo que eu não fale, eu já tenho o perdão de Deus, mas eu ainda não tenho a libertação de Deus. O perdão é diferente da libertação. Ok. O perdão, ele, assim, já veio, mas para você ser liberto, imagina que, por exemplo, imagina que sua casa foi invadida por água. Você escorreu a água para fora. Esse é o perdão de Deus, saiu toda a água da casa. Só que a libertação de Deus é agora você arrumar um móvel que foi estragado, é você Limpar. limpar, é deixar. Porque você até pode morar numa casa que foi, assim, inundada. Mas você não vai morar bem numa casa dessa. E Deus quer que você more bem numa casa, entendeu? É Ok. sobre isso, a libertação. Tem alguns princípios para a libertação bíblica. O primeiro é ser filho de Deus, porque a criatura não tem libertação. Quem não esteve aqui, eu vou repetir brevemente. Todos são criaturas, mas nem todos são filhos. Esse joinha. Mas todos os que são filhos são aqueles que confessam com os lábios, porque o mundo espiritual é movido por palavras. São todos aqueles que confessam com os lábios, crendo no coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Você fez essa oração? É simples. Inclusive, ela está salva nos meus destaques no Instagram. Todas as orações das lives eu estou salvando nesses destaques. É você falar, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Abro as portas da minha vida a Ele. Tipo, esse reconhecimento verbal e de coração, você virou o Filho de Deus. Você virou. E Jesus fala que o escravo não tem membro, não tem membresia na família, mas o filho tem. Jesus é o filho, ele morreu por nós como filho único de Deus, mas ele ressuscitou como primogênito de Deus, porque todos nós agora nos tornamos irmãos mais novos de Jesus. E o filho tem parte na família. Então, a primeira parte é ser filho de Deus, primeiro princípio. O segundo princípio é a gente ter um entendimento de que há algo chamado legalidade, que algumas pessoas, eu mesma, chamam de portas e brechas. O mundo espiritual é real. Ele tem luz e ele tem trevas. E não tem meio termo, igual eu falei mais cedo. Assim como orar, fazer coisas boas, alinhadas com a Bíblia, pensar em coisas alinhadas com a Bíblia, não só literalmente pensar Jesus, 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 mas pensar em ser honesto no trabalho, pensar em dar o seu melhor na faculdade, na escola, isso tudo é parte da luz. Mas, por exemplo, a mentira é parte das trevas. Então, tudo isso vai abrindo portas. Tudo. Tudo abre porta, tudo abre legalidade. O mundo espiritual é legal. Eu gosto muito da pastora Tânia Teresa porque ela foi juíza federal, ela se aposentou. E ela fala que Deus a fez juíza para ela entender que existem leis no mundo espiritual. Por que que existe? Não sei. Quando a gente chegar em Deus, lá na glória, a gente pergunta para ele. Mas tem uma legislação aqui no Brasil, a gente segue a legislação. Porque é assim, o pessoal decidiu e pronto. Mas a lei de Deus é perfeita. Ela é justa o tempo todo. As nossas do Brasil talvez não sejam. Não tô falando que não é, mas a lei humana pode falhar, de Deus não. Ok. E quando eu faço, oro, busco a Deus, dou meu melhor ali onde eu estou abrindo portas, digamos assim, para a bênção de Deus. Mas eu não faço no intuito da troca, vou fazer isso para receber aquilo. Não. Eu Ok. faço porque eu amo a Deus, eu faço porque eu amo Ele, eu quero representá-lo onde eu estiver. E por essa pureza de coração, que é essa pureza de intenção, Deus ele vai recompensar. Tá aqui na terra, ou lá no céu, ou os dois. Eu acredito que ele vai fazer nos dois. Mas a Bíblia fala desses dois tipos de recompensa. Da mesma forma, quando eu peco, quando eu machuco alguém, quando eu sou grosso, quando eu sou rude, quando eu
roubo, qualquer tipo de pecado, de ferida, de tudo que é contrário ao Espírito de Deus, tudo que é contrário à essência de Deus, eu abro portas para eu abro brechas e portas para as trevas. Ok. E eu não falo isso para gerar desespero, eu falo para trazer consciência, porque a gente faz isso o tempo todo. Só que o Espírito Santo também vai cuidando. Só que da mesma forma, até hoje, talvez vocês todos tinham uma desculpa para chegar para Deus e falar que não sabiam. A partir de agora vocês não têm mais. Não existe mais a desculpa, eu não sabia. A partir de agora vocês estão sabendo. E como vocês estão sabendo, tem os princípios a serem seguidos. Caminho sem volta. Opa! Rua sem saída. Foram pegos na curva. E tem um outro versículo que eu gostaria de ler, que é Mateus 13. Peraí, deixa eu só entender aqui. Eu vou passar a referência, mas é muito longo para eu ler agora. Eu vou ler alguns trechos, mas tá Mateus 13, do versículo 19 ao 41. Eu não vou ler todo. Nossa, É um trecho muito bonito. Jesus está explicando a parábola da semeadura e ele fala assim: cadê? As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem sobre o reino e não a entendem. Então o maligno vem, arranca a semente que foi lançada em seu coração. Os servos do agricultor vieram e disseram: o campo, olha essa parte, o campo em que o Senhor semeou as boas sementes está cheio de joio. De onde ele veio? Joio é uma planta invasora que só parece trigo, mas não é. Ela só ocupa espaço, tipo erva daninha. E olha o que Jesus. O inimigo fez isso, respondeu o agricultor. Devemos arrancar o joio? Perguntaram os servos. E Jesus respondeu: o filho do homem é o agricultor que planta as boas sementes. O campo é o mundo. E as boas sementes são o povo do reino. O joio são as pessoas que pertencem ao maligno. E o inimigo que plantou o joio no meio do trigo é o diabo. E aí Deus fala que o filho do homem, que é ele, Jesus, enviará os seus anjos e eles removerão do reino tudo que produz pecado e todos que praticam o mal. É da vontade de Deus tirar do nosso coração a raiz que produz pecado. Porque ele é o agricultor que planta as boas sementes. E ele planta, e muitas vezes a gente se deixa levar por preocupação, por dúvida, pelo que as pessoas dizem, por estereótipo, por preconceito, etc. E a semente é tirada, ela é saqueada de nós. Isso tudo é Jesus falando. Então, existe brecha, existe legalidade. Tá dando pra entender, Tadashi? Alguma dúvida? tá. Eu tô chocado, porque. Não, mas entendi. Também. Então, a primeira parte foi libertação. O princípio 1 é ser filho de Deus. O segundo é entender que há brechas. O terceiro, para libertação, é o perdão. Por isso que eu coloquei o perdão antes dessa live. O quarto é a confissão. Quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu achei, não, demais. Não preciso fazer isso. Que isso? Não precisa. Precisa, gente. Confia em mim, precisa. Não fujam como eu fugi. Eu acho que eu teria ganhado muito mais tempo se não tivesse fugido de Deus nesse quesito. Mas Aí a confissão, só fazendo um complemento, a confissão é uma para Deus e outra para alguém de muita confiança sua. e essa pessoa de confiança, ela tem que ter o entendimento da libertação. Ok. Ela não pode só concordar meio que sem saber o que está acontecendo. Eu vou, inclusive, esse arquivo que eu vou mandar para vocês, talvez alguém que esteja ouvindo fale, meu Deus, não tem ninguém que vai saber disso. Não se preocupa, porque tem a pastora Tânia, ela treina conselheiros no mundo inteiro para serem essas pessoas. E eu vou mandar, tá? Esse arquivo, eu vou passar ele depois. Mas nesse arquivo tem como você encontra o conselheiro, qual que é o processo, tem a. Tudo que eu tô falando é muito básico. O que eu tô falando aqui é muito básico, perto do todo o conteúdo que tem sobre libertação. Eu vou deixar uma indicação de cursos de libertação. Não tô tentando vender o curso, mas tô tentando fazer Sim, o conhecimento chegar para todos. sim. Então, Eu não sabia disso. sério, bem, eu descobri também, tipo, quando eu falei, caraca. É, A legal. confissão, a gente vê esse princípio em Tiago 5,16. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Aqui é Tiago falando, um dos apóstolos de Jesus. E a oração de um justo tem grande poder. O que é um justo? É a pessoa que faz tudo certo? Também. Mas, na essência, é a pessoa que foi justificada pelo sangue de Jesus. Então, você aceitou Jesus, você é justificado por ele. Então, a sua oração automaticamente tem poder. Claro que na Ok. intenção feita, na intenção correta, né? Naquela intenção meio uau. Mas aqui é muito forte, porque Tiago fala, para você confessar o seu pecado, é para você ser curado. Porque onde tem ferida, o inimigo pode agir como brecha.
Claro que a vida inteira a gente vai ter coisas a ser trabalhado, feridas a ser tratadas. Sim. Deus vai cobrindo. Quando você se põe nesse caminho de libertação, Deus cobre os seus pontos cegos até você ter maturidade para entender quais são. Isso é a vida inteira. Mas Tiago tá falando aqui: confesse os pecados uns aos outros para serem curados. Então a cura, a libertação vem na confissão, e a cura vem na confissão em conjunto, na oração um pelo outro. O próximo princípio é a concordância, que é Mateus 18, 18. Jesus está falando: eu lhes digo a verdade. O que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e o que desligarem na terra terá sido desligado no céu. Na prática, quando eu peco, lembra que a porta foi aberta. Tem um escritório de contabilidade dos tops lá no inferno. De verdade. E metáfora, mas assim, a galera lá do inferno é boa em contabilidade. Ele sabe, é como se tivesse sido ligado a algo lá. É como, eu tô com o telefone lá no escritório do inferno e falo: ó, Sofia pecou, ela fez isso, então você pode agir na vida dela assim. Porque, da mesma forma que se eu abrir a porta do corredor, eu vou ter a opção de entrar no quarto do meu irmão, no quarto da minha mãe, no quarto do meu pai. Ok. Quando você abre uma porta, o inimigo ele tem a opção, dependendo da porta que você abriu, de entrar na sua vida com X, Y, Z. Vamos uma receita de boa, assim. E quando você confessa, a pessoa que está ouvindo, ela concorda com a sua confissão, para que você seja desligado das trevas. A oração que eu faço, por exemplo, quando alguém confessa o pecado para mim, é assim: Senhor, eu concordo com essa oração, eu desligo os pecados aqui confessados das trevas e ligo essa oração no reino da luz. Em nome de Jesus, amém. Esse é o princípio da concordância. E o último princípio da libertação, depois eu vou falar rapidamente só de alguns pilares, é a continuidade, permanência e perseverança. Em João 15, Jesus fala: eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Ok. Então, os 6 princípios são ser filho de Deus, entender legalidade, perdão, confissão, concordância e a continuidade. Porque depois que a gente confessa tudo isso, é uma faxina geral da casa. Só que a gente não pode deixar. Não, agora eu passei por libertação, tô de boa. Não, tem um copo ali na. Sempre vai ter um copo ali na pia. Sempre vão ter novas faxinas a serem feitas, mais profundas, mais detalhistas. É perseverar nisso. Quem estiver achando talvez um pouco difícil de seguir isso, eu já repreendo essa seta agora em nome de Jesus. Não é que é difícil. Não é fácil, mas é simples. E eu oro para Ok. que o Espírito Santo gere essa leveza em vocês. Essa leveza. Ele deixou um manual de como ver uma vida leve. A gente vai orar por isso. E, bom, eu vou dar alguns exemplos de pecados pra gente finalizar. E a gente vai orar no final. Não, depois eu falo o que eu vou falar. Enfim, quando eu sou parte do ministério da pastora Tânia Tereza, eu sou conselheira do Silk também. O Silk é um seminário, né? Tem presencial, tem online. E eu vou no presencial. O online tem conselheiros que recebem atendimentos online, mas eu tô, por direcionamento do Senhor, eu tô só no presencial. Quando eu vou lá no presencial e vem alguém pra confessar pecado pra mim, a gente tem uma ficha. E nessa ficha tem alguns pilares, que são os principais pontos de pecado, mas claro que não são todos. Eu digo que é a base, é a faxina. O primeiro pecado, não em ordem de importância, mas o primeiro que eu listei aqui é a idolatria. O que é isso? É um termo meio, o que é isso? Não sei o que, idolatria. Idolatria nada mais, nada menos é do que você tirar Deus do centro. E você pode fazer isso de muitas formas. Você pode fazer isso se colocando no centro o que você quer, o que você pensa, o que você acha é a verdade e a palavra final da sua vida. O que os seus. O que... Eu vou falar isso. Eu colocava os meus pais no centro da minha vida antes de ser cristã, antes de buscar Deus. Eu era idólatra dos meus pais. Não que eu não honre eles, não que eu não ouça o que eles falam, não que eu não obedeça a eles, mas que era diferente o peso. Eu não, Ok. era uma dependência mesmo, mas não era uma dependência normal, não era uma dependência saudável. E a idolatria, Jesus fala em Lucas 16:13, ninguém pode servir a dois senhores. Ou você serve Jesus, ou você serve alguma outra coisa. Tem gente que idolatra o dinheiro. E quando eu falo idolatrar o dinheiro, eu não tô pregando que a gente não tem que ter dinheiro. A gente tem que ter dinheiro sim, a gente tem que trabalhar pro reino, a gente Sim. tem que ter dinheiro, tem que prosperar financeiramente. Mas o que eu tô falando é colocar dinheiro como guia, como centro, como meta, como alvo, como caminho, como tudo. Colocar suas emoções. Eu já atendi pessoas, não vou expor ninguém, obviamente, mas já atendi pessoas que colocavam filhos como centro da vida. Marido, esposa. Perfeito. Maridos, os cônjuges, a empresa, tudo. Nossa, quantos pais eu vejo que colocam a empresa antes dos filhos e os filhos saem tão feridos? Porque a idolatria machuca. A idolatria machuca. E quando eu coloco Deus no centro, é até mais fácil. Fácil, entre aspas. Não é que é fácil, fácil, mas é até mais simples eu amar as pessoas mais e obedecer meus pais, por exemplo, mais e honrar mais as pessoas. Sim. Porque o ídolo
ele é a sua fonte. E Deus é fonte inesgotável de amor, de honra, de compaixão. Quando a minha vida está em torno dessa fonte, tudo que eu faço vai ser um canudo, digamos assim, vai espalhar essa fonte. Se, por exemplo, eu tô no centro, eu não tenho amor de sobra, eu não tenho compaixão de sobra eu por eu mesma. Vai ser limitado. Ok. Então, idolatria. Que o Senhor gere nos nossos corações, de todo mundo que está ouvindo, o que você tem idolatrado? O que tem guiado os seus dias? Quando eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço é entregar meu dia a Deus. Eu falo, Deus, obrigada, bom dia, tá entregue. Seja feita a sua vontade hoje. Fala comigo durante o dia, abre os meus ouvidos para ti. Muito simples, eu faço na cama essa oração. Eu abri o olho e faço. Então, pergunte para Deus. Deus, o que eu tenho idolatrado? Derruba os altares do meu coração. Porque quando tem essa limpeza, as pessoas muitas vezes não querem deixar o ídolo com medo de perder. Não, se eu não tô, se eu renunciar à minha empresa, eu renuncio o ídolo. Eu falo, eu já renunciei meus pais. O que isso quer dizer? Cheguei para Deus e falei, Deus, eu renuncio meus pais. Não é renunciar aos pais, mas essa posição que Sim. eu coloquei eles na minha vida que não era de Deus para mim. Não quer dizer que você vai perder ninguém, não é que você vai perder alguma coisa, mas você vai literalmente ganhar mais de Deus, porque tem espaço, ganhar entre aspas. Tem espaços no seu jardim que estão sendo ocupados por isso. E se você quer ter mais de Deus, você precisa abrir espaço. Pede para ele abrir espaço. Ele faz a melhor limpeza. Pode pedir pro Espírito Santo. Segundo, eu vou ler um versículo que já tem um monte de pecado junto. Que é Provérbios 6, 16 a 19. 6 coisas o Senhor odeia. Uma sétima a sua alma detesta. Olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal e testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia discórdia entre irmãos. Tudo isso são pecados que estão abrindo portas na sua vida. O próximo são pecados de área sexual. Tá, é até meio tabu falar isso. Sim, há um tabu em cima disso, mas a gente tem que falar porque é o que a palavra manda a gente falar. Em 1 Coríntios 6, 18, Paulo fala o seguinte: fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. E será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Vocês foram comprados por alto preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. E o que é a imoralidade sexual? É você tentar suprir vazios da sua vida na vida sexual. No meu caso, de adolescente, mas também adultos nessa situação. Glória a Deus, eu falo que Deus me pegou antes disso acontecer. Mas quantos adolescentes eu vejo com um vazio no peito que vão para as baladas para ficar com muitas pessoas na esperança de receberem migalhas do amor, como a gente falou ontem. Sendo que Deus tem um banquete inteiro de amor. A gente não precisa disso, a gente não precisa assim, entregar o corpo esperando receber o amor da alma. Jesus já entregou o corpo dele para que a gente não precisasse entregar o nosso para ninguém. Não tô falando que não é pra você não ter relação sexual com casamento, não é isso. Mas vocês entenderam o que eu quero dizer? É dessa forma de querer suprir um vazio. O próximo pecado é ocultismo e feitiçaria. Talvez venha aquelas bruxas na cabeça, assim, mas bruxa que eu digo no sentido de filme, aquela coisa figurada. Mas eu vou ler um versículo para vocês que resume o que é ocultismo e feitiçaria na Bíblia. 1 Samuel 15, 23. A rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria. E persistir no erro é um mal tão grave quanto adorar ídolos. Assim como você rejeitou a ordem do Senhor. Aí é Deus falando para Saul, que é um outro personagem da Bíblia. Ele o rejeitou como rei. O que é ocultismo e feitiçaria na prática? Feitiçaria também significa manipulação. Tudo que você manipula. Estou manipulando a pessoa para o meu próprio interesse. Eu estou praticando feitiçaria. Talvez a palavra hoje gere um... Mas como assim feitiçaria? Porque a gente tem um entendimento da palavra hoje que não era exatamente o que... Também era, mas não era exatamente o que estava querendo dizer na época. Se alguém me falar uma gíria dos anos 50, eu não vou entender, mas naquela época ela era entendida. Então a gente tem que também entender a mentalidade de quem... Da época que as palavras da Bíblia foram escritas. Enfim, a rebeldia. Tudo que é rebeldia é Bíblia. Se a Bíblia fala, não faça isso, e eu faço, eu estou sendo rebelde, estou praticando ocultismo. Isso em tudo. Pergunta para Deus, Deus, onde eu estou praticando a rebeldia contra o Senhor? Abre os meus olhos para isso. O último pecado, não o último pecado, mas o último tópico, são as obras da carne. As obras da carne estão em Gálatas 5, versículo 19 e 18. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raiva,
ambições egoístas, dissensões, que é como se fosse outra briga, tem um outro significado, divisões, criar divisão, inveja, embriaguez e glutonaria desregrada e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. É uma palavra dura, é uma palavra forte. Não é para gerar desespero em ninguém, mas é para gerar temor e para gerar dependência do Espírito Santo. Se vocês se veem, Isso tudo tem um versículo falando tudo isso. Gálatas 5, lê o capítulo inteiro. Gálatas 5. Esses versículos, agora eu oro para que todos vocês sejam encontrados pelo amor de Deus. Porque eu creio que muitos talvez estejam até saindo da live falando, não, essa menina tá louca. Pode achar que eu tô louca mesmo, se tiver me chamando de louca, tudo bem, que é uma louca que ama Deus e que Deus tá junto. Mas o que eu quero trazer aqui talvez não faça sentido agora. E tudo bem se não fizer. Mas pede pra Deus. Não faz porque eu tô falando. Ouve o que eu tô falando e pede pra Deus. Fala, Deus, é isso mesmo? Me confirma. Ele vai te confirmar. Eu tenho certeza disso, porque nada do que eu falei aqui veio de mim. Tudo que eu falei aqui veio da Bíblia. E ele que inspirou a escritura da Bíblia. Okay. Em Romanos 7, Paulo fala assim: quando éramos controlados pela natureza humana, desejos pecaminosos atuavam dentro de nós. E a lei despertava esses desejos maus. A lei, vamos levar nesse contexto como aquela religiosidade que a gente falou, que produziam uma colheita de obras pecaminosas cujo resultado era a morte. Talvez agora a gente esteja super confortável buscando preencher o vazio dos corações no mundo, no que é mundano, no que é pecaminoso, no que fere ainda mais o nosso coração. É impossível alguém me falar que, tô falando de um contexto mais jovem, mas podem adaptar para o contexto de vocês. É impossível alguém me falar que ir para uma balada, ficar com 30 pessoas numa noite, não fere o coração da pessoa em algum sentido. Não deixa ela se sentindo mais vazia no dia seguinte. Não deixa ela se sentindo carente, sozinha, incapaz. É impossível alguém me falar o contrário do seu acreditar. É impossível. E Paulo fala, tudo isso produz morte. Morte na alma. A sua alma está morrendo. Você está. É um suicídio lento. Você está se matando. Okay. Morte no espírito. Separação de Deus. Não é porque Deus quer separar de você. Muito importante, não ia falar disso, mas me veio para falar. Romanos 8, 38 e 39. Nada pode separar vocês do amor de Deus. Nada. Nem o presente, nem o futuro, nem nada. Nada, nada, nada. Mesmo que você esteja no mais fundo dos poços do que a Bíblia chama de pecado, que é pecado, Deus te ama da mesma forma se você estivesse vivendo uma vida em santidade. Mas santidade que eu falo não é perfeição, mas santidade vem de uma palavra que é separação. É separado dos padrões do mundo, separado do que é pecado. Okay. Deus te ama da mesma forma, só que isso não é desculpa para permanecer no erro. Porque o amor de Deus você tem, mas o relacionamento com ele precisa ser cultivado. E para esse relacionamento acontecer, você precisa arrancar ervas daninhas. Você precisa permitir que o jardineiro entre no jardim e não fique só lá parado. E você agarrando tudo, não deixando ele encostar em nada. Mas que você entregue as raízes para ele. E para terminar, eu coloquei. Eu falei de heranças espirituais mais cedo. Também tem 2 versículos que falam sobre isso, que é o Êxodo 20, capítulo 20, versículo 5, que fala literalmente que Deus, ele visita a iniquidade, que é o pecado dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração. Não é porque Deus quer fazer o mal, mas é porque Deus é justo. Ao contrário de muitas figuras que a gente vê ao longo da vida, que são pessoas parciais, que vão com o vento, Deus, ele nos ama, mas ele não vai flexibilizar a justiça por amor a nós. Ele não vai dar um jeitinho. Ele falou, por exemplo, lembra do telefonema que o inferno recebe quando a gente faz coisa errada? Deus, ele vai. Deus já tá sabendo disso. E ele já tá trabalhando a seu favor para que você não. Assim, para que você seja salvo desse ataque, dessa legalidade aberta. Só que você também tem que estar aberto para isso. Deus, ele vai ter que aplicar a justiça dele, mesmo não querendo, porque ele é justo. E a justiça dele nos faz descansar, porque eu nunca vou ser injustiçada por Deus. Eu nunca vou me sentir injustiçada por ele. Eu posso até me sentir, mas não vai ser verdade. Tipo, tô me sentindo, aí é problema meu. Mas ele nunca vai ser injusto na essência. E Jesus fala, aí Deus fala que visita a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração, mas demonstro amor por 1000 gerações daqueles que me amam e obedecem os meus mandamentos. A libertação é a produção de bênçãos geracionais. Não é sobre a sua vida, é sobre os que virão. E para finalizar, tem uma oração de confissão de pecados. Eu vou falar ela aqui. E só que assim, eu não espero que vocês acompanhem ela aqui, porque ela é. Se eu falar devagarzinho, não vai dar tempo pra gente encerrar a live. Eu vou postar no meu Instagram tudo isso. Eu vou fazer um post ainda. E aí no post que eu vou fazer, vocês vão ver. Vou tentar postar ainda hoje, amanhã de manhã.
Vai ter, por exemplo, comente para receber tal. Que é mais fácil que cada pessoa que comenta o arquivo vai direto, eu não tenho que mandar um a um. E Ok. vocês vão receber, vocês vão fazer essa oração. Fazendo uma recapitulação de tudo que eu falei aqui. A libertação é sobre você viver uma vida de acordo com o coração de Deus. Não porque você consegue na sua capacidade, mas porque Deus te ama tanto que ele já proveu um escape para tudo que você fez de errado. E o que você fez de errado não é para gerar cobrança e nem culpa, mas para gerar leveza, por mais contraditório que pareça. O que Amém. você fez de errado, Deus está falando, tem um escape. Amém? Amém. Alguma dúvida, alguma pergunta? Não. Agora eu preciso processar tudo isso. Eu posso orar pra gente. Vamos. E se tiver alguma coisa pra falar também, mas só pra Não, ter. hoje eu acho que sem comentários. E uma última coisa. Nesse arquivo também. Tô falando muito desse arquivo, mas aqui eu fiz ele com muito amor mesmo. Esse arquivo, no final dele, tá escrito para mais. Aí tem o curso que eu falei pra vocês. E tem uma série de 14 vídeos gratuitos de aprofundamento em tudo que eu falei. Tem um vídeo que, se eu não me engano, é Quebrando Paradigmas sobre Heranças Espirituais 3. No final desse vídeo, mas assiste ele inteiro. Vocês têm, porque além de vocês terem a oração, é importante que vocês entendam o que está sendo orado, para que vocês se mantenham nessa posição, vocês perseverem. E nessas orações do YouTube, vocês têm a oração de renúncia de herança. São vídeos que mostram como, se você tem esses sintomas na sua vida, é uma herança disso que está te atingindo. Falando espiritualmente. Claro que tem a alma e tem o corpo. Não deixem de assistir. Porque o que eu falei aqui é o início. É o Ok. início do início. E Deus não tem 1% para dar para vocês. Deus tem 100%. E cabe a vocês também buscarem. Assistam os vídeos, façam as orações, busquem ajuda no Silk. Tem o site da pastora Tânia. Tem o e-mail de pedir ajuda. E busquem se posicionarem em Cristo. Porque Jesus vai voltar. E quando ele voltar, não é também para gerar peso, não, é para gerar uma grande alegria, porque não vai ter nem mais, não vai ter choro, não vai ter dor, não vai ter morte, porque quando ele voltar, ele vai resgatar a gente e levar para um lugar lindo, 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 o melhor de tudo que a gente imaginou. Mas para que a gente chegue nesse lugar, a gente tem que viver uma vida que honre a Jesus. A gente Amém. não ganha a salvação, ele ganhou por nós, mas a gente honra a salvação. E a libertação ajuda na honra da salvação. E eu vou orar. Deus, obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, obrigada, obrigada. Senhor, eu sei que a gente falou muita coisa aqui hoje, mas o Senhor é gracioso, o Senhor é paciente. E eu oro para que cada semente semeada nessa live venha a achar o seu lugar, Pai. No coração, no jardim de cada pessoa aqui. Senhor, se o jardim Amém. estiver cheio de erva daninha, de espinho, arranca agora, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor. Manda os seus anjos, que o Senhor Jesus fala que estão a nosso favor, para arrancarem, para abrirem espaço no jardim, para receberem de ti. Deus, Amém. hoje começou uma libertação e na sua palavra o Senhor fala que aquele que começa é fiel para terminar. Eu declaro, em nome de Jesus, para todo mundo espiritual ouvir, que quem começou o processo de libertação nessa live vai terminar. Vai Amém. terminar em Cristo. Vai terminar. Vai honrar a salvação. Vai ser livre. Eu declaro agora, em nome de Jesus, a liberdade, a libertação da depressão, a libertação da ansiedade, todo espírito de medo, de ansiedade, de desamor, Amém. de carência, todo espírito de religiosidade. Coloquem os ouvidos para ouvir e saiam agora de quem está ouvindo essa live. Saiam agora da vida de quem está ouvindo essa oração. Eu dou uma ordem que nenhum espírito maligno permaneça onde a luz de Cristo chegar. Pai, brilha a Amém. sua luz, resplandeça a sua luz, Jesus, porque a sua luz é que liberta. Se o Filho libertar, verdadeiramente sereis livres. E eu clamo, Glória. Pai, pela sua libertação, porque na sua palavra o Senhor nos promete ela. E nós, fazendo prova da sua fidelidade, cremos que a sua libertação já é chegada. Pai, Amém. raia com o sol da sua justiça, nos concede graça para perseverarmos em ti e termina a obra, Jesus. Seja a tua honra, a glória e o poder, e nos guarde com o teu amor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Alguma pergunta? Nada. Não, nada. Eu vou deixar salva, como todas as outras lives estão salvas lá no feed. Ah, a gente está postando também na página da Sofia, né? E aí ela vai passar as orientações lá na página dela para poder cada um receber essas orações, essas orientações. Hoje foi bom. Quer dizer, todos os dias foram lindos, né? Mas hoje, como você Amém. falou, foi muito especial. Amém. Glória a Deus. Gratidão. Obrigada a você, que isso. A gente se fala amanhã. Amanhã
Batalha da mente. Opa, amanhã é como a gente consegue lutar com os pensamentos que nos atacam, de ansiedade, de tudo. Amanhã é muito forte, é sobre a gente aqui dentro. Batalha da mente. Então tá bom, Sofia, foi lindo. Gratidão. Obrigada, Tadashi. Uma noite linda. Coraçãozinho. Beijo. Tchau, pessoal. Tchau, gente.